Pode? Vamos sublinhar aqui a questão das possíveis dimensões da seguinte maneira. Primeiramente, história natural, né? Que a história seria a história do existir, né? Daquilo que é existente do universo, tomado como um todo, né? E essa existência concreta de cada ente que forma, né, o conjunto do universo, né? A unidade de cada ente, uma multiplicidade, né, quantitativa, teria sua memória dependente vinculada ao eterno, né? Ao princípio eterno que é Deus. Representaria o fluxo temporal desses entes existentes desde a criação, né? No primeiro momento algo existiu enquanto criação, né? E o conjunto existencial que teria como término o fim dos tempos, ou seja, onde cessaria a continuidade de transformação de qualquer ente ou de todos os entes tomados na sua totalidade. Essa ideia em questão se reduziria exatamente aos elementos universais sujeitos ao movimento, né? Então, Deus, os anjos, né, que não mudam, não estão sujeitos ao movimento, teoricamente, né, claro, estariam fora desse plano da história natural. Porém, os anjos, mesmo a ação angélica, né, mesmo não tendo aí uma sujeição exatamente a um movimento do tempo, eles têm participação dentro do movimento no tempo. Então eles, né, mais adiante a gente poderia ver como eles se encaixam, esses seres, como eles se encaixam dentro do que a gente poderia chamar natural. Mas o termo natural aqui, nós estamos abrangendo, claro, todo e qualquer ente criado, portanto, também os anjos. Então, em determinado ponto, não vamos nos deter neles agora, né? Mas em determinado ponto a gente vai ver onde se enquadra isso dentro da história natural, certo? Então, esse ritmo cosmológico, né, que seria a mudança, né, a mudança desses entes dentro do universo, é uma participação dentro do ser como sob o modo de cenário ambiental, né? É um cenário ambiental onde toda e qualquer história um pouco mais abrangente, né, do que o simples existir, a história do simples existir, que está dependente, vinculada à memória divina, né, pode se desenvolver, que é o caso aí da história pessoal e da história formal, certo? Então, a história pessoal, né, da alma imortal seria uma memória dependente vinculada também ao eterno, obviamente, mas que, embora se produza nesse contexto específico do tempo, transcende a temporalidade. Então, a história pessoal, né, uma alma humana, ela está vinculada a um plano de existência que não é restrito apenas ao tempo, à mudança. Então, ela está em contato, ela está vinculada, né, a um plano atemporal, né? Então, ela não se reduz ao mero movimento no tempo, né? Mas ela é como um elemento, né? Essa existência pessoal é um elemento que unifica aquilo que está no tempo, ou seja, aquelas coisas sujeitas ao tempo, né? Quando a gente fala que uma alma está mudando, né? Uma alma, ela vai assimilando elementos do mundo, elementos psíquicos, elementos materiais, a alma vai assimilando conhecimentos, vai assimilando experiências, etc. Ela vai mudando, ela vai saindo de um estágio infantil para um estágio juvenil, para um estágio maduro e até encontrar sua forma final. Então há uma mudança ainda, só que o tipo de mudança é uma mudança que contrasta um pouco, né, com a mudança, por exemplo, do corpo, né, que exige aí todo um processo que
você pode incluir nele a passagem do tempo. Já na alma não, a alma ela está configurada, a sua própria natureza, numa condição que está acima desse tempo. Então as suas mudanças são mudanças em relação ao tempo, são quase que súbitas, né? Ela sai de um estado para o outro subitamente, embora o fato dela estar conectada a um corpo, né? Ela como que participa desse processo temporal do próprio corpo, esse processo, essa dinâmica temporal do próprio corpo. Então a alma, num sentido, num certo sentido, ela participa do tempo, mas num outro sentido, ela está para além do tempo. Num sentido, ela muda conforme o tempo, num outro sentido, ela muda de uma outra forma, não vinculada ao tempo, né? Não necessariamente presa ao tempo, né? Ou dependente dele, né? Esse elemento unificador tem sua consumação aonde? Para além do universo, né? Tem sua consumação no eterno. E é a razão pela qual foram feitas todas as coisas, né? Então a gente entende que o universo enquanto tal, né? A existência física e corpórea, as condições de possibilidade dos diversos entes e a sua efetiva existência, né? E todo o processo que irá desencadear um dia num fim, tem como razão principal a existência das almas pessoais, ou da construção individual das almas pessoais, certo? Para que Deus escreva na história pessoal a sua própria história, já que nele próprio não há movimento, então Deus não teria história, um ente sem história, ele no homem ou nas, né, vamos tirar aqui por enquanto o termo homem, mas nas pessoas, Deus se faz participante da história que ele mesmo cria, certo? Então a história pessoal é já uma história que transcende a história meramente natural, meramente física, meramente existencial dos diversos entes, porque, sei lá, milhares de anos atrás podia estar existindo lá um rochedo, esse rochedo hoje é pura areia, e a areia que se transformou em terra, e terra que se transformou em planta, e planta que é alimentada e assimilada por animais, que por sua vez é alimentada e assimilada por outros animais ou até pelo homem, e que por outra vez o homem é uma alma imortal que ocupa um corpo em conjunto, etc. Então a gente vê que há uma ligação entre essas diversas dimensões, certo? E apenas a partir dessa existência pessoal, né, dessa possibilidade de criação de uma história pessoal, ou seja, a história de atos, né? Como vamos pegar aqui a distinção feita por São Tomás de Aquino, existem atos de homem e atos do homem, né? Atos de homem são atos deliberados, atos do homem são atos que todo homem pode ter, mas que também pela sua simples conformação natural, ou seja, passar a mão no cabelo às vezes é um ato do homem, mas se você fizer de maneira deliberada é um ato de homem, certo? Só a partir disso, dessa potencialidade pessoal de uma história, é que poderia ter sido formada a tal da história formal. É estranho falar, né? Formada a tal da história formal. Criada, gerada essa ciência ou essa técnica, né? Já que ciência, história não deve ser chamada de ciência no sentido epistemológico, mas no sentido técnico, né? Essa técnica chamada história, a história formal, né? Uma história dependente também, vinculada ao eterno, claro, porque ela depende da existência da história pessoal, e ela depende do ambiente natural, que seria a dimensão histórica natural, porém ela é gerada a partir
esse acúmulo, né, manipulação de alguns registros que o homem conhece pelo seu esforço de elaboração, certo? Quando ele conta uma história de si próprio, conta uma história de um país, ou conta uma história de um bairro, de um time de futebol, ele está lidando com elementos do passado elaborados para que haja ali uma forma de conhecimento, certo? Então a história, ao contrário do Descartes, que dizia que a história não é um objeto de conhecimento, vem o Jean-Baptiste Vico e não, claro que é. Por quê? Porque conhecimento, verdade, né? A verdade é aquilo que foi feito, ou seja, a verdade é uma obra feita, né? Então, já que o homem construiu essa obra formal, que seria a história pode ser conhecida, porque aquilo que é construído é conhecido e é verdadeiro. Né? Essa dimensão da história seria a mais tênue de todas elas, né? Vamos dizer. A primeira seria a mais grosseira, a mais densa, né? A mais passiva, pesada. A que está no centro é a que contém o peso, contém a gravidade, mas contém a leveza que liga ao elemento sutil ou imaterial ou espiritual, e a formal uma reverberação, né, que vai de encontro, né, forma né, é o ponto de ligação entre o vértice, né, a parte de cima de um triângulo, e a parte inicial desse triângulo à esquerda, que seria a história natural. É um retorno à história natural, uma solidificação do conhecimento do homem, da história natural, a partir da sua história pessoal, certo? Sem esquecer, aliás, né, que esse tipo de história, por ser a mais tênue, ela depende exclusivamente da credibilidade das fontes, dos indícios documentais, porém não só disso, mas da própria qualidade inerente ao historiador, no caso, ao homem que faz essa história, o homem que elabora essa história. Então tem um elemento humano ali. Então a história pessoal está presente. Isso daí a gente vê Henri Marrou tem no seu livro, um dos livros aí sobre história, ele está falando disso. A figura do historiador tem peso sobre a história fabricada, certo? Então, esta história vai se reduzir também aos elementos sujeitos ao movimento no tempo, memorizados pelo homem de alguma forma, seja sob a forma de memória física ou memória interna, memória psicológica, né? Que, ao catalogá-los, elaborá-los, compô-los, né, secundariamente, veja bem, dentro do esquema da sua própria história pessoal. Tem um historiador que vai lá e tenta remontar o passado, ele já tem a consideração da sua própria história. E se não tem conscientemente, né, porque só quem tem, na verdade, é Deus, dentro daquilo que a gente vai chamar lá na frente, história sintética, história onde tudo está junto, tudo está no eterno, tudo está, né, exatamente visto e revisto por Deus por toda a eternidade, né? Esse historiador que vai criar a história formal a partir da sua história pessoal, ele já tem que ter uma ideia clara e distinta, não como no sentido cartesiano claro, mas uma ideia clara, que ele próprio tem história, certo? Uma história que é dele, é feita por ele, dentro do limite do necessário, claro, mas ele tem essa história, e ele só é capaz de criar uma história formal de qualquer coisa que seja, porque ele já tem na sua natureza isso, certo? Ele pertence também ao ritmo cosmológico, ele vai passar, ele está sujeito às condições do mundo, mas ele está aberto ao transcendente.
Ele está aberto ao transcendente. Então, essas três dimensões são encaradas assim, mediante uma ordem hierárquica, né? A história pessoal em primeiro plano, a natural e a formal como a mais tênue, mas tem uma ordem temporal também, que é a história natural, né? Vem primeiro, depois vem a história do homem, que foi criado após as outras coisas, e depois só uma história formal, né? E uma ordem que se poderia chamar científica, né? De uma ordem de importância científica, onde história é só aquilo que é elaborado, é formal, é científico, é empírico ou ideal, sei lá. A história natural, ou seja, o conjunto de coisas, dos edifícios, das moedas, da arqueologia, dos documentos, dos papéis. E por último, somente por último, o que é de pessoal no historiador e no sujeito subjetivo que a compôs, certo? Então, vamos fechar por aqui esse pedaço.